O webinar da Leadster aqui. Muito feliz aí de estar com vocês. Pedir para a galera já ir entrando. E, bom, convidar vocês aí para bater um papo com a gente, tá? Então, tem uma pergunta aí na tela. E aí, quem quiser participar desse papo, vai colocando nos comentários aí, principalmente a galera do YouTube. Como que vocês acham que a inteligência artificial vai transformar o marketing, está transformando o marketing, etc. Então, vamos colocando aí, enquanto a galera vai entrando. E, bom, estou eu aqui, né? Meu nome é Caio, me apresentando, tá? Eu sou o responsável pela área de sucesso do cliente aqui da Leadster. E a gente está com o nosso CEO também, o Fabrício. Daqui a pouco eu vou passar a palavra ali para ele. Mas, enfim, quero conversar com vocês. Boa tarde a todos aí. Venham conversar comigo, pessoal. E aí, como que vocês acham que a inteligência artificial vai transformar o marketing? Alguém tem algum palpite? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Ainda está distante? Alguém já está usando? Né? Já transformou o marketing de vocês? Enfim, conta aí para a gente como que tá. Bastante gente entrando aí, assim que eu gosto. Boa. Fala, Caio, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre o futuro do marketing. Acho que é um momento bem relevante, importante aí dentro da história, principalmente dentro da história da inteligência artificial e o impacto, discutir com vocês sobre o futuro do impacto que o marketing, que a inteligência artificial vai ter sobre o marketing, vai ser bem legal. Trocar um pouquinho da nossa experiência aqui também, já usando algumas ferramentas, metodologias dentro desse tópico. Olha lá, o Lucas respondeu. Então, a primeira resposta dele foi: vai otimizar no ganho de tempo, analisar melhor os dados e as estratégias. Legal sobre o tópico de otimizar o tempo, né, de produção. A gente vai trazer algumas estratégias bem aplicadas a essa ótica que você comentou aqui, Lucas. Uhum. O Thiago ali comenta, né? Mais ideias para produzir conteúdos. A IA faz o brainstorming, para produzir, para organizar, para otimizar, né? Então a gente tem um pouco disso também. Tem a Camis ali falando, né? Tem ajudado bastante com a otimização de SEO. Então, legal, Camis, que você já está usando, né? A gente já vê a IA na prática aí. Acho que tem uns softwares, né? Umas ferramentas aí bem bacanas, empresas que já estão usando. É legal ver isso presente já no nosso dia a dia, né? Robson coloca ali, né? Hoje o uso da IA no tráfego pago que faço nas empresas. Então, é bem bacana. A gente vê em diferentes áreas, né? A gente vê na análise de métricas, a gente vê no SEO, a gente vê no tráfego pago. Enfim, bem bacana aí. Legal, legal, gente. Mandem mais. O que a gente tem ali? Estou utilizando para criação, abordagens personalizadas através de análise de dados, abordagens personalizadas. Esse é um tema interessante aí, que inclusive a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Hiperpersonalização da comunicação. Boa, Fernando, boa. Acho que a IA ela tem esse poder de análise e de pensamento rápido, de adaptação rápida, né? Para a gente ter a hiperpersonalização mesmo, bacana. Boa, boa. O pessoal já está bem afiado, né, com relação a isso aí. A gente vê gente já usando, então tá bom demais, tá bom demais. Bom, acho que já podemos começar, né? 2:06 aí, vamos lá. Então, para quem entrou agora, me apresentando de novo, pessoal, meu nome é Caio, tá? Eu sou eu responsável aqui pela área de CS aqui da Leadster, tá? Prazerzão estar com vocês hoje. A gente vai bater um papo bem massa hoje. Spoiler, a gente está com uma novidade super show, então fiquem aí, vamos juntos aí nesse encontro. Tem muito conteúdo de valor hoje para vocês e tem muita coisa legal que a gente vai falar. Fechou? Então, bora lá. Falar de inteligência artificial, né, por mais que esteja quente hoje, não é de hoje que ela surge, né? Então a gente tem ali lá em 2011, 2012, não sei se alguém lembra do Watson, né, da IBM. Então a gente viu o Watson fazendo um monte de coisa,
a gente via ele ali ganhando, né, competições de pergunta e resposta, a gente via ele fazendo trailer de filmes, a gente via ele aí em questões até de mais alto valor, né, ajudando em hospitais e tudo mais. Só que quando a gente pensava no Watson, a gente olhava uma coisa que estava distante, né, que estava nas mãos, digamos assim, de grandes empresas ou de poucas pessoas e etc. E é importante, né? Ocorreu recentemente uma grande mudança de chave, importante mudança de chave, que é o ChatGPT, né? Então, em 22 de novembro de 2022, o ChatGPT ele é lançado pela OpenAI, e esse poder ele passa a estar nas nossas mãos, né? Nas mãos de todos, na verdade, né? E aí a gente passa a ver a IA impactando muito no dia a dia das nossas atividades e etc. Né? Então, hoje com a IA, a gente consegue, né, criar copies, né? Agora é possível criar copies, então a gente já vê a IA transformando, né? É possível criar designs, né? É possível criar, enfim, vídeos e muitas coisas mais, tá? Aí tem algumas empresas, umas ferramentas que vocês podem usar também para criar tudo isso, tá? E como eu falei, assim, o céu é o limite, né? Quando se fala disso, e é por isso que eu vou convidar aí o Fabrício, que é o nosso CEO, para, enfim, dar uma aula aí para a gente e bater um papo aí sobre o chat GPT, principalmente para gerar mais e melhores leads. Fechou? Fabrício, é com você. Fala pessoal, tudo certo? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença aí, por estar participando desse papo, esse bate-papo junto com a gente. Eu quero compartilhar com vocês hoje algumas das principais aprendizados que a Leadster fez sobre a aplicação de AI dentro do processo de marketing e qual é o impacto principalmente que nós visualizamos dentro do marketing digital. Então vamos lá. Primeiro, para a gente falar sobre o ChatGPT, é bom a gente conceitualizar que o ChatGPT nada mais é do que um algoritmo de AI generativas, ou Generative AI. Tá? O que é um algoritmo de AI generativa? É um algoritmo de inteligência artificial que pode criar novos designs, novos copies, novos vídeos, a partir de padrões que eles encontram, né, que os algoritmos encontram, a partir de uma base de dados. Todo mundo sabe que o volume de dados que o ChatGPT foi treinado é um volume muito grande, onde a OpenAI vasculhou toda a internet para gerar esse treinamento. Ou seja, a base de treinamento do ChatGPT é muito extensa e, por conta disso, ele consegue criar muito próximo frases, textos, vídeos, imagens, muito próximo ao que um ser humano pode fazer, tá? Então, basicamente, para contextualizar, a gente sempre teve a inteligência artificial, mas hoje a gente chegou num grau de maturidade das AI generativas que permitem a utilização delas para criar a partir de dados históricos de uma maneira semelhante, como a gente sempre fala, né? Nada se cria, tudo se copia e se transforma a partir disso. A mesma coisa a AI faz com todas as criações, tudo aquilo que nós imputamos ao longo do tempo. Perfeito. Quando a gente fala de AI generativas, a gente não pode esquecer que ChatGPT é só apenas uma aplicação de uma empresa, porém nós temos diversas outras soluções, como o Caio mesmo falou. Aqui eu trago algumas soluções. A gente não vai entrar muito em ferramentas hoje, porque nós acreditamos que com uma simples busca no Google vocês já encontram tudo isso. Então não teria por que estar tomando tempo de vocês aqui durante essa apresentação. Mas eu convido vocês do marketing, né, principalmente quem está nos ouvindo aí, que faz parte das operações de marketing, a testar principalmente essas soluções que têm uma especificidade, né, são criadas especificamente para esse propósito. Legal. Agora eu quero falar um pouquinho sobre qual é a grande transformação que nós vemos dentro do marketing digital com o advento da inteligência artificial. Quando o pessoal falou de tráfego pago aí, né? Hoje em mídia paga, quem acaba ganhando o jogo do marketing em mídia paga é quem tem o maior investimento em relação a budget mesmo de mídia, né? Se você pega as palavras-chave do Google, por exemplo, Ads, você sabe que tem palavras-chave que são investidas por grandes empresas, onde o custo por clique é muito alto. Então vence quem tem o maior budget, quem tem o maior investimento. Na corrida do SEO, vencia, né, ou vence quem tem a maior capacidade produtiva.
né? Então, você pega grandes empresas que têm 20, 40 redatores para produzir conteúdos em alto volume, em alta escala e, consequentemente, se posicionar dentro de uma keyword do Google. Agora, com a AI generativa, o que a gente mais gosta nesse aspecto é sobre como as melhores ideias vencem. Então, o que a AI generativa está permitindo? Ela está trazendo capacidade produtiva para cada uma das operações de marketing. Isso faz com que a gente tenha operações de marketing muito mais igualitárias entre as empresas, onde quem vai ganhar, quem tem a maior capacidade de executar, quem tem as melhores ideias, o melhor planejamento, o melhor modelo para utilizar a inteligência artificial dentro do seu dia a dia. E é isso que a gente vai mostrar aqui hoje para vocês. Como é que você pode criar uma estratégia de marketing, como é que a sua operação de marketing pode se adaptar a essa revolução que está acontecendo, que é basicamente o impacto da inteligência artificial. Quando a gente fala sobre o impacto, então, qual que é o grande parte, né? Como é que funciona grande parte a produção de conteúdo, por exemplo, dentro de uma operação de marketing digital? Nós investimos um percentual do nosso tempo aqui, da energia, na criação de ideias, depois nós pesquisamos referências para essas ideias, fazemos um processo de pesquisa de referências, depois a gente define pauta. Grande parte do processo da energia das equipes de marketing é investida na criação, né, que é exatamente escrever os artigos, escrever o infográfico, produzir o design, levantar a campanha, é efetivamente conseguir produzir isso, criar o material ou o objetivo. Depois você tem um percentual na edição e um percentual na distribuição. O que tem se defendido globalmente sobre a revolução da inteligência artificial no marketing? É que grande parte dessa energia que era concentrada em criação, ela vai diminuir e ela vai ser distribuída nas demais etapas do processo, tá? Entendendo que se a AI tem uma capacidade de produzir em larga escala, um alto volume, e com isso nós liberamos tempo e energia na criação, grande parte do tempo investido pela equipe de marketing vai ser em outras etapas do processo, tá? Isso aqui é uma mudança muito grande. Eu até convido vocês hoje, nessa 1 hora que a gente tem de papo, a tentar deixar de lado o que você faz hoje e a tentar pensar como a inteligência artificial pode ser o centro de toda a sua estratégia. Pode ser que no final você termine o papo e fale, não faz sentido a inteligência artificial ser o centro da minha estratégia, mas eu te convido, te faço essa provocação, porque eu acho que isso pode mudar muito a forma como você visualiza a sua estratégia de marketing hoje, porque grande parte da estratégia de marketing das empresas, ela está adaptada assim, mas na verdade, com a inteligência artificial, ela deveria estar adaptada assim. Então, eu até convido todo mundo da Leadster que está ouvindo, porque a gente está longe de ser perfeito e a gente tem muito que evoluir também na aplicação da inteligência artificial nos nossos próprios processos, a pensar no dia a dia da Leadster e como a gente pode mudar a estratégia para essa nova realidade. Então, legal. Vamos lá. Uma tecnologia, como eu falei, tão transformadora, exige uma transformação radical do seu marketing. Muito tem se falado de usar o ChatGPT de forma incremental. Usa o ChatGPT para você ganhar sua produtividade. Mas eu, além disso, né, além de ganhar produtividade, que eu acho que é muito importante, eu vou mostrar para vocês como você pode criar uma estratégia usando a principal força da inteligência artificial no dia a dia do seu marketing. Quando a gente fala de geração de leads, que é o nosso tópico aqui, né, como aplicar inteligência artificial para gerar mais leads qualificados, inevitavelmente a gente vai estar falando de 3 etapas. Quem gera leads aí sabe muito bem. Primeiro, você tem que gerar tráfego, então você tem que ter ou uma campanha de mídia paga ou estratégias de SEO para gerar volume de acessos para o seu site. Depois você vai converter esses acessos em leads através da Leadster ou através de formulários e outros tipos, né, de captação que vocês utilizam no dia a dia. E depois esse lead, ou ele já está nutrido e pronto para comprar, já é um MQL, já tem uma intenção de compra e a equipe de vendas vai entrar em contato, ou basicamente você vai ter uma nutrição, uma educação desse lead através de ferramentas de automação de marketing. Óbvio que tem variações, mas aqui eu estou simplificando para a gente poder conversar a partir disso. Então, 1, 2 e 3. Nós vamos começar falando sobre tráfego, sobre mídia, sobre SEO, que foi um tópico até que vocês trouxeram ali antes da gente começar o nosso papo. Então, vamos começar falando sobre tráfego. Como é que você aplica AI dentro de SEO, por exemplo? Imagina que hoje
dentro de SEO, nós temos três principais formas, né, de atuação ali da metodologia. O One Page, que é basicamente a qualidade do próprio conteúdo da sua página, né, a qualidade do copy, a capacidade de captar o engajamento de leitura do seu visitante. O Off-Page, que é quantos sites reconhecem o seu site como autoridade, o link building e toda a reputação que seu site tem na internet. E o tópico aqui número 3, que é o SEO técnico. Quando a gente fala de SEO técnico, a gente está falando de title, meta description, linkagem interna, H1, H2 e todo aquele beabá do SEO que a gente já conhece muito bem na hora de construir uma página do zero. Como é que a AI pode auxiliar dentro de cada uma dessas etapas do SEO? Por exemplo, SEO técnico, tá? Começando de trás para frente ali no que eu apresentei. O SEO técnico, como é que você pode utilizar? Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Eu quero que você atue, então, conversando com o ChatGPT, eu estou pedindo para ele atuar como especialista em SEO e escrever uma meta description, né, o termo específico, para o seguinte site, leadster.com.br. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo primeiro, e depois eu vou mostrar para vocês as dicas de prompt, para ele atuar como especialista em SEO e escrever um dos itens do meu SEO técnico, mas eu poderia descrever vários itens do meu SEO técnico para que ele, a partir da análise do meu site, e agora, para quem não sabe, o ChatGPT, ele tem uma função que você ativa o Bing e ele acessa o seu site, então depois lá, se você explorar dentro de opções, você consegue ver, e aí, dando o seu site para ele, ele te retorna uma meta description para a sua página. Então, esse é um exemplo número 1. Exemplo número 2, off-page. Fabrício, como é que eu posso fazer link building com o ChatGPT? Você pode pedir, por exemplo, para ele escrever um e-mail solicitando para que um site, aqui eu trouxe um exemplo, que era um especialista em direito tributário, solicitando ao site Jus Brasil para postar um artigo escrito pelo seu site com grau alto de profundidade sobre o termo. E aí ele escreve todo um conteúdo aqui específico. Muita gente, eu vejo, né, uma das grandes objeções sobre o ChatGPT é falar, pô, Fabrício, o conteúdo que o ChatGPT gera é muito superficial. Até se eu pedir para um estagiário aqui da minha empresa escrever em 10 minutos, ele faz algo melhor que o ChatGPT. E aí que eu convido vocês a pensar de uma maneira diferente, que é o seguinte, a grande vantagem do ChatGPT não é o grau de qualidade do conteúdo que ele gera, mas o volume de conteúdo que ele gera e a velocidade com que ele gera. Vamos lá, vamos voltar aqui aonde a gente mostrou, né? Se essa aqui antes era a capacidade do seu time de produção, com o chat GPT você consegue produzir muito em um volume muito maior do que esse. E o que você tem que pensar é como você consegue distribuir esse volume de informações dentro de uma estratégia. Ou seja, imagine que se antes você tinha capacidade de escrever para 3 sites por semana, pela limitação de tempo, imagine se você usar o chat GPT para gerar 50 desses e-mails por semana. Qual que é a capacidade que você vai ter de contactar esses 50 sites e, por consequência, você vai ter um volume de link building muito maior do que apenas mandando 3 e-mails por semana. E é isso que você tem que pensar na sua estratégia. Não basta a gente pensar que a AI chegou, a gente tem que entender como usar a principal vantagem competitiva que a AI traz, que é a capacidade produtiva em menor tempo. Tá? Terceiro e último tópico aqui, on-page. Então imagina que hoje, né, para quem faz SEO aí sabe que o Google ele costuma indexar conteúdos com maior número de keywords, né? Ou seja, conteúdos mais longos são indexados mais do que conteúdos mais curtos. Então, por consequência, a gente sabe que os conteúdos longos têm até 77% melhor indexação. Então, imagina que se você tem 1.000 artigos, se você colocasse esses 1.000 artigos dentro do ChatGPT ou dentro de outra ferramenta e pedisse para ele complementar, otimizar, reescrever, trazer referências de outros artigos que poderiam complementar, outros estudos que poderiam complementar aqueles dados citados. Então, você ganha um peso e um alto volume de artigos que antes você não teria tempo para processar ou demoraria muito mais tempo para processar e melhorar. Então, a gente passou sobre SEO técnico, off-page e on-page. Legal. Agora eu quero mostrar uma estratégia que vai condensar tudo isso. Como é que eu uso uma estratégia, que é aquilo que eu falei para vocês, de capacidade produtiva que a AI tem, como é que eu trago uma estratégia no meu dia a dia completa usando essa capacidade produtiva que a AI possui?
Então, primeiro, tá? Essa aqui é uma estratégia que depois eu posso até passar para quem ficar aí com a gente, eu posso até passar depois o link desse benchmark que eu consultei lá fora. É uma empresa de SEO americana que simplesmente atendeu seus clientes fazendo o seguinte. Primeiro, ele fazia uma identificação de palavras-chave de cauda longa. Então, quem não sabe, palavras-chave de cauda longa são palavras-chave que possuem ali 4 ou mais termos dentro da sua busca. E que são palavras-chave que têm um menor volume, consequentemente, de busca, porém uma menor competitividade, o que faz com que o CTR dessas palavras sejam maiores do que palavras topo e palavras com poucos termos de pesquisa. Então, eles selecionaram ali cerca de um volume de palavras-chave. Hoje, para vocês terem uma ideia, 69% das palavras, das pesquisas, tem 4 ou mais termos. Então, selecionaram termos de cauda longa. E, a partir disso, eles escreveram uma série de conteúdos ou reescreveram uma série de conteúdos. E aqui ele traz um exemplo. Ó. Esse artigo que você copia da internet, ao jogar dentro de um algoritmo de AI e pedir para ele reescrever, as palavras utilizadas dentro desse algoritmo são diferentes, então não caracteriza plágio, não caracteriza cópia de conteúdo online, porque você consegue reescrever esse conteúdo. E, a partir disso, complementar esse conteúdo. Óbvio que tem um percentual de trabalho humano de trazer mais valor ao que foi copiado e conseguir adicionar conteúdos diferentes ou mudar a orientação do conteúdo. Então, tem um trabalho, porém um trabalho muito menor do que se fosse escrever todo o conteúdo do zero. Então, basicamente, eles prepararam uma série de páginas para cada uma desses termos cauda longa, reescrevendo e complementando os conteúdos já existentes na internet. Como consequência, essa empresa de SEO ela conseguiu ranquear em termos que tem um volume baixo de pesquisa, mas que, porém, tem uma competitividade menor. E, por consequência, ela consegue ter um CTR alto, porque consegue ficar em primeiro e segundo lugar muito mais fácil pelo menor grau de competitividade. Então, o que eu estou mostrando aqui? Estou mostrando aqui que termos de cauda longa, que a empresa demoraria 3, 4 meses para produzir um alto volume de artigos para cada um desses termos, se ela utiliza a AI como fonte central para produzir grande parte do conteúdo e depois ter uma etapa de edição, ela consegue colocar 100, 200 páginas por semana. E a consequência disso é que, dentro desse volume de páginas, um percentual, obviamente, vai ranquear, outro não, e com isso ele consegue potencializar o resultado desses clientes dentro da estratégia de SEO. Tá? Então, eu trouxe um exemplo muito básico, mas que consegue expressar um pouco da ideia por trás do que a gente acha que é vantagem competitiva dentro da utilização de AI. Mas muita gente pergunta, pô, Fabrício, o conteúdo do Google não vai penalizar esse tipo de conteúdo? Esse conteúdo não fica um conteúdo muito genérico? Como é que eu consigo ter um conteúdo ou uma produção de anúncios ou uma produção de vídeo com AI, mas que não seja superficial, aquela resposta que todo mundo odeia dentro do chat GPT, que parece que não vai gerar nenhum valor para o nosso usuário? A resposta disso é o treinamento, tá? Que é algo que tem pouco se falado no Brasil ainda. A gente está muito viciado em prompt. Qual que é o melhor prompt para fazer isso? Qual que é o melhor prompt para fazer aquilo? Para gerar uma headline de LP, um assunto de e-mail. A verdade é que o prompt, óbvio que ele é relevante, mas ele vai te trazer conteúdos genéricos. Por quê? Se eu utilizo o mesmo prompt que metade da internet está utilizando, se eu baixo esse prompt pronto, eu vou ter o mesmo resultado. E como é que eu diferencio o meu resultado do meu resultado do meu concorrente, do meu vizinho? É através de uma base de treinamento. Eu trouxe aqui um exemplo claro para vocês. Quando você tem um teste sobre a assertividade de 0 a 60 aqui do algoritmo de AI, você consegue enxergar que quando você não tem um prompt, a assertividade ela evolui de acordo com o volume de parâmetros de treinamento. E quando você tem um prompt, obviamente isso melhora mais rápido, mas se você tem apenas o prompt, mas com uma quantidade de treinamento baixa, você não tem um aumento da acurácia, da assertividade. Então, o que ele está falando aqui? Se a AI é como se fosse um estagiário que acabou de entrar na sua empresa, você precisa ensinar o que é um padrão de qualidade aceitável do que não é um padrão de qualidade aceitável. Esses exemplos que você traz vão ajudar a aumentar a assertividade do seu algoritmo. Quanto maior o número de tentativas, como vocês podem ver aqui, também maior a assertividade que você tem durante o processo. Então, eu trouxe um exemplo aqui
bem bobinho, mas que já consegue mostrar de uma forma mais prática para vocês. Fabrício, como é que eu trago exemplos no próprio prompt? Então, eu vou dar uma linha de comando para o chat GPT e como é que eu trago exemplos para ele? Exemplo, eu quero uma frase cativante que para usar no início do meu reel, semelhante a coisa que ninguém está falando, ou essa dica simples vai te surpreender. Você pode escrever 5 frases para um reel. Aqui tem um erro, né? Eu estou fazendo sobre como investir em sua primeira propriedade de aluguel a curto prazo. Então, basicamente, eu dei 2 exemplos durante o meu próprio prompt para que ele possa se inspirar, semelhante a. E isso vai fazer com que eu direcione o caminho pelo qual ele vai percorrer. Não é a forma mais profissional de fazer, eu já vou mostrar uma forma bem melhor, mas para você que quer usar o ChatGPT, que o ChatGPT, para quem não sabe, ele tem uma limitação de treinamento, você já pode utilizar, por exemplo, assim, trazendo 2 frases semelhantes a qual você gostaria dentro do próprio prompt. Legal. Agora falando do prompt, já que eu mostrei ali um prompt exemplo, eu vou trazer aqui 6 regras principais para vocês utilizarem no dia a dia. A primeira é, qualquer prompt, você tem que pedir variações. Então, nunca peça, crie um assunto de e-mail para o meu disparo de e-mail marketing. Não, você sempre pede, crie 5, crie 4. Por quê? Como a gente mostrou aqui, quanto maior o número de variações ou de tentativas, maior é o grau de assertividade do algoritmo. Por quê? Uma entre aquelas 5, ele vai acabar acertando e aí você vai poder utilizar. Não compre prompts. Por que a gente fala não compre prompts? Ou você pode utilizar prompts de modelo, não tem nenhum problema, mas refine, crie o seu e com isso você consegue ter um diferencial em relação ao que tem sido produzido. Conteúdo genérico não performa, né? Aqui não tem grande novidade, vocês já sabem. Usar conteúdo a partir de um prompt genérico que está todo mundo criando não vai performar tão bem para você. E não delete conteúdo antigo repetido, ou seja, o histórico da sua conversa com o chat GPT ou o histórico de você usando outras ferramentas, esse histórico ajuda a ele ter uma maior assertividade dentro do modelo. Não delete conteúdo antigo ou repetido, né? Então utilize esse conteúdo antigo que você tem do seu blog, do seu site, para conseguir treinar esse algoritmo, que eu já vou mostrar um exemplo, e refina o resultado. Então, me deu 5 resultados, eu quero que ele reescreva esse resultado 2 e 3, tornando mais persuasivo. Então, você pode ir se aprofundando, não se satisfaça com o primeiro resultado que o ChatGPT te traz. E por último, crie sua base de treinamento proprietária, que é aquilo que eu mostrei no slide e é aquilo que a gente vai ensinar vocês a fazerem mais para frente, tá? O conceito principal é o seguinte: o diferencial competitivo entre uma empresa e outra vai ser a base de treinamento que aquela empresa tem com o seu histórico de referências que ela ensina para o algoritmo. Anúncios, headlines, assuntos de e-mail, artigos. Quanto maior você tiver o seu cérebro ali, né, o seu próprio cérebro documentado, melhor você vai conseguir ter de resultado na aplicação do dia a dia das reais. Boa. Então, vamos lá. Terminando a primeira etapa aqui da apresentação, eu queria fazer um anúncio muito importante, eu acho que é um anúncio totalmente relevante aqui a nossa apresentação, a gente fica muito feliz. Para quem sabe, né, a Leadster, quem já conhece a Leadster há um tempo, sabe que hoje a gente está chegando na casa dos 2.800 sites que utilizam a ferramenta, e nós estamos muito próximo dos gestores de marketing, dos líderes de marketing, dos donos de agência, e o que a gente ouve no dia a dia? É que está cada vez mais difícil gerar leads qualificados. Quando a gente fala difícil, por quê? Tem ficado cada vez mais caro, todas as mídias pagas têm ficado cada vez mais saturadas e competitivas em si, elevando o grau de excelência necessário para você conquistar os mesmos resultados do anterior, né, do ano anterior e do ano anterior. Então tem cada vez ficado mais difícil. E conversando com esses profissionais, a gente entende e faz muitos estudos para entender qual é o fator mais relevante dentro da nossa plataforma para ajudar você a captar a atenção desse seu visitante que está cada vez menor e conseguir trazer ele para dentro de uma conversa, aumentando o seu resultado de geração de leads. A partir desse estudo, que no ano passado nós processamos aí mais de 151 milhões de acessos, para quem nunca não viu o nosso panorama ainda de geração de leads, eu convido a acessar esse panorama. A partir disso, nós começamos a isolar qual é o fator mais importante para converter um acesso em lead.
E o que nós descobrimos é que o fator mais importante é você conseguir abordar o visitante de acordo com o interesse que ele tem naquele momento, naquela página, naquele device, naquele momento de leitura. E isso faz com que você consiga reter a atenção, que é uma das questões mais escassas hoje na internet. Então, o que a gente decidiu fazer, falando de conversão de leads, né? A gente decidiu aplicar a inteligência do ChatGPT para te ajudar a identificar qual o interesse do visitante naquele momento e, a partir disso, criar frases para ajudar a abordar o visitante. Isso tudo em escala, como eu mostrei lá atrás para vocês. Qual que é a grande vantagem do ChatGPT? É a vantagem dele conseguir te trazer 10, 20 frases para que você consiga aplicar e sair com páginas personalizadas em poucos minutos, porque assim você tem o ganho de escala. É a mesma coisa que a gente fez na Leadster. A gente vai permitir com que vocês consigam utilizar o ChatGPT integrado à Leadster e com isso tenham um ganho de escala na produção do marketing. Então, beleza. Como é que isso funciona, tá? Basicamente, nosso módulo funciona em 3 etapas que são relativamente simples de entender. Primeiro, nós acessamos todas as páginas do site que a Leadster está instalada, mapeamos qual é o conteúdo mais importante dessas páginas, título, né, H1, H2 e algumas outras informações, extraímos essas informações, enviamos essas informações para o ChatGPT e solicitamos para que o ChatGPT funcione como um visitante do seu site, simulando um visitante do seu site. E a partir disso ele consegue entender os principais interesses que o seu visitante tem ao acessar aquela página específica. Por consequência, ele atua dentro da base da Leadster, todo o histórico de frases e taxa de conversão, todo o volume de dados que a gente tem e cria frases de abordagem para cada uma dessas páginas. Assim, você consegue construir fluxos e conversas personalizadas com o auxílio de todo o poder da inteligência artificial, aumentando a sua geração de leads. Tá? Então, como diria meu amigo Faustão aqui, quem sabe faz ao vivo, então vou mostrar um pouquinho para vocês disso na prática, tá? Vou acessar aqui a conta de um dos nossos clientes, eu só tenho que ver porque eu acho que está compartilhando a apresentação, né? Acho que agora vai. Boa. Então, compartilhei aqui a tela com vocês. Acessando a Leadster, vocês vão ter esse novo menu aqui, ó, chamado Criar Fluxos com AI. Ao acessar esse fluxo, essa página, vocês vão visualizar as principais páginas pronto, as principais páginas do seu site listada por volume de acessos, tá? Então, aqui vão aparecer as 10 páginas mais acessadas. Essa página aqui está com um erro porque ela está com uma URL inválida, quebrada, né? Então, você vai conseguir visualizar aqui as 10 principais páginas do seu site listada por volume de acessos. Aqui a gente vai trazer para você a página, o volume de acessos, a taxa de conversão dessa página e aqui você já vai visualizar as frases geradas pelo ChatGPT. Então, como vocês podem ver, ele construiu uma frase para cada, 5 frases, né, que você consegue visualizar aqui para cada uma das páginas. Você pode escolher uma dessas frases, tá? E clicar aqui para criar um fluxo. Quando você clicar para criar um fluxo, você vai ter 2 opções principais. Uma é, você vai poder criar um fluxo novo, zerado para essa página. Mas a gente sabe que muitos de vocês gostam de já duplicar um fluxo pré-existente dentro da ferramenta. Então você consegue vir aqui e duplicar um fluxo pré-existente, por exemplo, e vou utilizar esse fluxo aqui pré-existente dentro da minha conta. Ao duplicar esse fluxo, ele vai dar como sucesso. Ele vai vir um fluxo desabilitado, tá? Para você só habilitar quando você tiver certeza que você quer ir para o ar. Ele já vai trazer a regra da página, que eu criei esse fluxo, e a partir disso eu já consigo editar de acordo com aquilo que eu gostaria e já com a chamada criada, a abordagem criada pelo ChatGPT. Tá? Então não vou me alongar muito aqui, porque acho que a gente tem muitos outros tópicos para passar ainda hoje, mas o que eu convido vocês é acessar a sua conta, aqueles que tiverem com a Leadster implementada, e aqueles que não tiverem com a Leadster implementada, implementar a Leadster, e com isso você consegue já testar a aplicação do ChatGPT dentro do seu site. Perfeito? Legal. Então, deixa eu voltar para o outro compartilhamento aqui.
Vamos lá. Continuando a nossa apresentação, como eu mostrei, a gente falou sobre chat GPT ou inteligência artificial aplicada a SEO. Depois, a gente mostrou uma estratégia completa. Depois, a gente mostrou a Leadster, como a Leadster vai se conectar ao chat GPT para gerar mais leads qualificados no seu site. E agora, a gente vai falar sobre conversão. Como é que você pode utilizar a Leadster para aumentar a taxa de conversão do seu site, para aumentar a taxa de conversão da sua landing page, ok? Primeiro, como vocês podem ver, tudo que a gente vai fazer nas reais, a gente tenta estruturar o passo a passo, em blocos, né, de ações, o que a gente vai fazer especificamente. Para fazer uma estrutura de landing page ou de um site, não seria diferente. Eu trouxe aqui uma estrutura padrão de LP que tem uma alta taxa de conversão. Tá? Se você procurar hoje na internet, você vai achar várias estruturas que são validadas já por grandes nomes de copywriting ou de criação de sites. A partir disso, eu quero fazer a headline. Para quem não sabe, a headline é aquele título da LP, que é basicamente o H1 da sua página, que ter a capacidade de reter a atenção do seu visitante nos primeiros segundos de acesso e que tem o maior potencial ali de aumentar a sua taxa de conversão dentro do seu copy da página. Tá? Então a gente vai fazer essa headline aqui juntos hoje. E aí que vem o primeiro diferencial. O que eu comentei com vocês sobre a base de treinamento? Então imagina, o que acontece quando uma nova pessoa entra na sua equipe de marketing? Essa pessoa ela tem que passar por um tempo de treinamento, onde ela vai entender o que é um copy que nós avaliamos como efetivo, o que é um copy que funcionou para o nosso público, qual que é o nosso público-alvo, quantos anos essas pessoas têm, qual que é a classe social, o que elas têm interesse, qual é a dor que o nosso produto resolve. Então, uma coisa um grande erro que eu vejo é, na internet, exemplos onde as pessoas vão para o chat GPT e falam assim, eu sou uma empresa de, sei lá, software CRM, sou uma empresa de CRM para vendas. Me diz 5 problemas que eu ajudo a resolver. Como assim me diz 5 problemas que eu ajudo a resolver? Você está pedindo para o chat GPT te dar o problema que seu produto resolve, só que é o contrário. Você tem que indicar qual o problema que seu produto resolve para o chat GPT, porque só você conhece com alto grau de profundidade a sua persona, o seu cliente, o seu negócio. E um negócio é diferente do outro. Por isso que as respostas que quem usa esse tipo de prompt tem são respostas genéricas. Na verdade, o que você deve fazer é primeiro dar uma base de informações sobre quem é você, qual é a sua empresa, qual é o seu negócio, qual problema você resolve, para depois pedir uma resposta do chat GPT a partir daqui. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é o seguinte. Então, imagine que eu quero criar uma headline para uma LP da Leadster. O que eu faço? Eu vou lá nas principais LPs, RD, Pipedrive, PipeRun, enfim, né, diferentes LPs que eu gosto, ou que eu acho que tem uma alta taxa de conversão, ou de negócios que eu admiro. Primeiro, eu ensino qual é o estado de arte, qual que é o melhor resultado possível. Então, eu pego todos esses títulos e jogo dentro de um Docs, onde eu tenho exemplos de headline. Perfeito. Depois, o que eu faço? Trouxe aqui um exemplo para vocês. Para quem nunca viu, essa ferramenta é chamada Copy.ai, e essa ferramenta ela permite o treinamento de base. Então, ela permite com que você crie um parâmetro, um volume de exemplos, e treine esse algoritmo a partir desse volume de exemplos. Então, eu vou aqui em Copy.ai, vou em Infobase e adiciono uma base de informações. O que é essa base de informações? São só exemplos de headline, né, de títulos de página. Então, peguei todos os títulos de página que eu acho interessante e que eu acho que tem uma alta taxa de conversão e joguei aqui como exemplos para eles. Depois, como vocês podem ver, eu criei também uma coisa chamada descrição empresa, que é o primeiro item. Descrição empresa, um item, né, uma infobase, desculpa, chamada descrição empresa. Essa infobase, ela tem nome empresa, Leadster, produto, qual é o produto, qual é o nosso cliente. Então, dentro dessa descrição empresa, eu dei um grande compilado de quem é Leadster para o meu algoritmo da Copy.ai. Como resultado, eu vou, depois de treinar minha AI, dar um prompt para ela. Mas não é qualquer prompt. Eu dou um prompt usando as minhas bases de treinamento. Então eu falo, atuo como copywriter, especialista em landing pages, escreva 10 headlines atraentes para o site da seguinte empresa, descrição empresa. Então lá eu dou qual é o segmento de mercado, qual é o diferencial do produto, qual é o tipo de cliente ideal. Quero me destacar e o título precisa chamar a atenção. Mantenha-o entre 10 e 20 palavras, não se concentre na minha plataforma, para ele não falar muito sobre eu mesmo, concentre-se no leitor e no resultado que ele irá receber.
use headline exemplos como inspiração, ou seja, usar os exemplos de headline que eu dei como inspiração para a criação, aonde eu estou direcionando para ele sobre o que ele deve prestar atenção dentro do tópico ali de criação. Tá? E aí, como resultado, vou ter uma série de abordagens aqui, né, de headlines. Algumas vão ser super factíveis com o que a gente faz, outras não tanto. Por isso que eu pedi 10 exemplos. E em cima desses 10 exemplos, o que você faz? Você seleciona aquelas que você acredita que fazem mais sentido. Então, ó, eu coloquei aqui para vocês. Exemplo, a 3. Descubra como gerar 3 vezes mais leads qualificados em seu site. Legal. Gere mais leads com menos esforço usando a plataforma da Leadster. Legal. Capture leads de forma eficiente e aumente suas vendas com a Leadster. Legal também. Então, a 3, a 6 e a 7 são satisfatórias. E aí o que eu faço? Eu chego para ele e falo, gere mais 5 headlines usando os exemplos 5, 6 e 7 como inspiração. E aí ele vai me dar mais exemplos a partir disso. E eu deixo tudo isso salvo no histórico, porque isso aqui gerou uma validação para ele que as 5, 6 e 7, na verdade eu fiz errado aqui, né? Seria 3, a 6 e a 7, seriam aquelas que teriam uma validação. Então, isso aqui a gente chama de fine tuning, que é depois que eu tenho um resultado, além de eu dar uma base inicial de exemplo, depois que eu tenho um resultado, eu valido esse resultado. Eu falo, olha, aqui você, como uma empresa que uma pessoa que acabou de entrar na sua empresa, eu falo, olha, aqui você acertou, aqui você errou e aqui você errou. É um feedback. E a partir desse feedback, ele vai continuar aprendendo e se aprimorando sobre a base que você já treinou, sobre o que você ensinou. Legal? Beleza? Então, é isso. Para concluir, a gente não quer que o papo fique muito longo, a gente quer também ouvir um pouquinho das dúvidas que vocês tenham. A gente convida vocês hoje a testar o módulo ChatGPT integrado a Leadster e, com isso, conseguir triplicar aí a sua geração de leads, tudo isso ativando em poucos cliques, como eu mostrei para vocês. Atualmente, hoje, a gente não tem nenhum tipo de precificação, nenhum custo para usar esse módulo, então ele está liberado para todos os nossos clientes e todos os clientes que estão fazendo o teste ou que vão fazer o teste da ferramenta. A ideia é que a gente tenha o feedback de vocês e a gente possa construir isso em conjunto a quatro mãos, que é o que a gente gosta de fazer, sempre primeiro doando a ferramenta, para depois conseguir, a partir disso, entender para onde seguir a partir dos resultados que nós geramos para a base. Então é isso, galera. Obrigado aí por quem ficou até aqui. E agora a gente tem uns minutinhos para perguntas. Então acho que o Caio deve ter selecionado algumas delas aí e eu fico à disposição para a gente falar. Bom demais, bom demais. Galera, então quem tiver pergunta pode ir mandando aí no chat, que a gente já vai respondendo. E mandem também se vocês curtiram, galera que é cliente, enfim, me digam aí o que vocês acharam desse lançamento. A Vicky ali já comentou, muito bom, ansiosa para testar, boa Vicky, parceiraça nossa. Enfim, fiquei bem empolgado, assim, a gente está bem empolgado, né, com esse lançamento. E mais do que o lançamento também, a gente quis trazer conteúdo de valor para vocês. Então, também, quem tiver feedback aí sobre essas questões que a gente trouxe aqui, que o Fabrício trouxe também, que me digam aí o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida e tudo mais. Boa, boa. Bastante gente falando que vai testar. E é o que o Fabrício falou, tá, pessoal? Esse é só o começo ali, então, poxa, mandem feedbacks aí pra gente, tudo que vocês mandam pra gente, a gente super considera para ir desenvolvendo, né, as funcionalidades e tudo mais. Então, a gente conta muito com vocês, tá, para melhorar essa funcionalidade, construir outras e assim por diante. Beleza? Perfeito. Só respondendo ali, Fernando Serra, que você mandou, a funcionalidade ela ainda não está disponível para os clientes free, né, que utilizam a Leadster na modalidade grátis, por conta do custo de processamento, né? Como vocês sabem, todo tipo de processamento que nós fazemos com algoritmos de AI, eles têm um custo que é bem relevante e o que não permite com que a gente tenha disponibilizado a funcionalidade para os clientes na modalidade gratuita, apenas na modalidade paga hoje, ou nos clientes que estão iniciando o teste hoje com a ferramenta, perfeito? Durante os 14 dias. Então, até, desculpa, esqueci de citar essa questão aí dentro da minha apresentação. Boa. Temos uma pergunta aqui, Fabrício,
Da galera da IT Partners. E-mail marketing cai em spam se tiver palavras que fazem com que ele caia em spam. O ChatGPT, será que ele tem essa conscientização sobre palavras que caem em spam na criação do e-mail? Boa, legal, boa pergunta. Pelo que eu tenho visto, tá? Quando você solicita a criação de... Tem dois tipos de ferramentas hoje. Ferramenta de detecção de spam, né? Que você pode passar as criações do ChatGPT para identificar se elas cairiam em algum tipo de filtro. E algumas ferramentas de detecção de penalização, por exemplo, de buscadores ou de penalização de cópia de conteúdos da internet, que permite com que você faça um double check daquilo que foi gerado pelo algoritmo para ter certeza de que ele não vai ser penalizado ou que não vai cair algum tipo de filtro dentro da internet, tá? Dentro desses algoritmos. Então, tem formas de você conseguir verificar que o conteúdo não está sendo gerado, e eu acredito que se você fizer um prompt pedindo para ele atuar como um especialista em e-mail marketing, dificilmente ele geraria um conteúdo que seria barrado dentro do disparo de spam. Tá? Então, fica aí também, mas eu nunca fiz esse teste, para ser sincero com você. Fica aí uma questão para a gente realmente investigar em conjunto. Legal. Se você tiver a lista também dessas palavras, você também pode, no prompt, colocar, né? Evite tais palavras, por exemplo. Legal. Marcos, você pode chamar o pessoal do suporte ali, tá? Eles te orientam certinho sobre quais os próximos passos ali. Fechado? Ah, legal. Obrigado, pessoal. Amanda colocou ali, Fabrício, tem o plano basic da RD, é possível integrar? Sim, é possível integrar Leadster com RD. A integração é plug and play, você consegue construir apenas com poucos cliques. E hoje o sistema mais integrado a Leadster é o RD, então é a integração que melhor funciona dentro do nosso produto também. Boa. O Lucas ali, ele pergunta, qual o intervalo de datas utilizado para gerar e quantificar o número de acessos? Últimos 30 dias? Correto, Lucas. A gente utilizou os últimos 30 dias para quantificar a taxa de conversão da página e o volume de acessos que ela tem, para exibir para vocês as páginas que têm mais acesso, para vocês criarem fluxo sobre as páginas que têm maior relevância para aumentar o resultado de vocês geral do mês. Legal, legal. O pessoal da IT ali complementa, né? Então, Fabrício, então, quanto mais específico no chat GPT, mais ele pode entregar. Seria basicamente isso, certo? Exatamente. Quanto mais específico, melhor a base de treinamento, maior é o grau de profundidade e assertividade que ele vai ter. Então, é o que eu convido a todo mundo do marketing aí a conseguir desenvolver com o tempo. Né? A gente sabe, está todo mundo se adaptando ainda a essa revolução. Boa. A Lari pergunta ali, você já tem integração com o CRM da Rubeus? É assim que fala. Infelizmente ainda não, Larissa. Pelo que eu sei, tá? Não conheço essa integração ainda aqui interna, então acho que até é um tópico para a gente explorar. E caso você seja cliente deles hoje, cliente da Leadster, ou tem interesse em usar a plataforma, acho que a gente pode sim, com certeza, talvez ser a sua conta ser a nossa primeira integração, porque a gente está sempre aberto a estudar novas integrações ao produto. Uhum. Eu acho que tem uma pergunta do Victor ali. É. Posso só duplicar um chat da Leadster ativo e acrescentar essa opção do chat GPT? Pelo que eu entendi, o que você quis dizer seria duplicar um fluxo que você tem ativo e só dentro desse fluxo adicionar essa opção do chat GPT. Como eu mostrei ali, você pode, a partir de uma página, criar um fluxo para aquela página ou duplicar um fluxo pré-existente. Isso se for dentro de uma mesma conta. É possível você reutilizar o mesmo fluxo, só adicionando a chamada, a abordagem que o chat GPT gerou para sua conta ali, para o seu fluxo, no caso. Tá? Boa. Legal, pessoal. Então, acho que não temos mais perguntas, pelo que eu estou vendo aqui. Quero muito agradecer aí a todos, tá, que ficaram com a gente aí, principalmente a galera que veio até o final.
gente está chegando a 50 minutos aqui, então, brigadão. Quero muito agradecer também já a participação de todos aqui, né? O pessoal que mandou ali no chat, mandou pergunta, mandou comentário, conversou com a gente no começo. Como a gente comentou ali, a gente está bem empolgado com esse lançamento, mas é só o começo, então a gente conta muito com vocês testando. Espero que vocês tenham gostado também, tá? E é isso, agradecer muito a todos, agradecer muito ao Fabrício também. E é isso, pessoal, até a próxima, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado a todos aí. Tchau, tchau.